Que a doce paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Seja muito bem-vindo a mais uma aula da nossa escola bíblica. Eu sou o professor Givanildo Tavares e falo aqui da Assembleia de Deus em Santa Rita, na Paraíba. Estamos estudando a lição de número 9 hoje. Hoje vamos ver aqui um drama de família. O tema da lição é o reinado de Joás. E por que um drama de família? Porque nós vamos falar de Jorão, que se casou com Atalia, o que era o filho de Acabe, né? Aliás, Atalia era a filha de Acabe e Jezabel, e Jorão se casou com ela, e ambos geraram Acasias e Jeozeba, que é a irmã de Acasias. São netos de Acabe e Jezabel, esses Acasias e Jeozeba. E Acasias vai gerar Joás, que é o rei desta lição que estamos estudando a partir de agora. E a tia Jeozeba, que casou com o sacerdote Joiada, que vai entrar dentro de um enredo aí da história, mas uma história real, para salvar o garoto Joás da sua vovó perversa, que é Atalia, a filha de Jezabel e Acabe. E depois de muito tempo, com a morte do sacerdote Joiada, o tio de Joás, né, que casado com Jeozeba, sua tia, vai morrer esse sacerdote, e Zacarias, que é o filho de Joiada, é sacerdote e profeta, vai profetizar para Joás. Ele não aceita e manda assassinar o Zacarias. Veja que é um drama de família. Atalia, a vovó perversa, que vai mandar matar os netos, e a nora, as noras, né, que eram mais de uma naquela época aí, e vai usurpar o trono, vai querer o poder somente para si, à custa do sacrifício dos netos e noras. E Jeozeba, que vai salvar o sobrinho, e que é casada com um sacerdote, que vai gerar um filho que será morto pelo sobrinho que ela salvou. O seu filho será assassinado pelo seu sobrinho que ela vai salvar. Que história traumática e dramática. Então, você está preparado para a lição de hoje? O reinado de Joás, que aconteceu por volta de 835 a 796 a.C. Então, esse é o tema da lição de hoje, uma história bastante interessante, cheia de novidades para nós. E assim como você tem na história do Egito, Tutancâmon, o menino rei, que ficou famoso, e ele ficou famoso porque morreu cedo também, né? E, infelizmente, a história do Tutancâmon. Nós temos a história de um menino rei aqui na Bíblia também. Na história do Egito, nós temos muitas rainhas, mas somente uma se destaca por ter exercido o poder absoluto como rainha, sem ter um rei ao seu lado, que foi a Hatshepsut. E nessa história de hoje nós vamos estudar na dinastia de Judá, Atalia, que assume o reino por 7 anos. Então é uma história bastante interessante. A lição tem muito para nos enriquecer. O textuário nos diz: não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Esse é o conselho do pai, né, para o filho, é o provérbio de Salomão, mostrando que o dever do filho era se apegar à benignidade e à fidelidade, atar ao coração, amarrar no coração, escrever nas tábuas do coração, para achar graça e bom entendimento, tanto aos olhos de Deus quanto dos homens. E a história de Joás é uma história interessante, pois ele é instruído de forma secreta, num ambiente isolado dos olhos da rainha,
preparado para governar, mas que vai fracassar com um certo tempo após a morte do seu mentor espiritual. O objetivo geral dessa lição será afirmar que o pecado leva o homem à ruína. O pecado, não tem como não ser diferente, que o pecado sempre leva os homens à ruína. Os objetivos específicos são 3: apontar o livramento de Joás das mãos de Atalia, sua avó. E segundo, assinalar a restauração do templo. E terceiro, caracterizar a idolatria de Joás e a decadência de seu reinado. A verdade prática da lição nos diz que para ter uma vida de constante comunhão com Deus é necessário abandonar todo tipo de idolatria e confiar nele inteiramente. Qualquer tipo de idolatria, seja do objeto, o ídolo fabricado pelo homem como uma divindade, sejam as coisas que nos cercam que levam o homem a depositar a confiança nele, como o mamon, os bens, as riquezas, aquilo que mais nos apegamos que se torna um ídolo, aquilo que vem a substituir o lugar de Deus no nosso coração, na nossa mente. Então devemos desapegar para ter uma vida de constante comunhão com Deus. Se faz necessário esse desapego, esse afastamento da idolatria. A nossa introdução da nossa lição nos diz que com apenas 7 anos de idade, veja que ele dependia de uma tutoria, uma orientação. Joás começou a reinar. É uma história que na Bíblia se torna singular pela sua tenra idade e ele assumir o governo. Mas era uma questão de momento, ele foi preparado para isso quando ele começou a entender da vida, das coisas. Então chegou um momento oportuno e Joiada fez alianças, preparou o espaço conspirou contra a rainha e colocar o verdadeiro rei no seu lugar, o descendente de Davi. Então, foi dessa maneira, né? E ele começou a reinar com 7 anos. Como era muito jovem, recebia orientações e conselhos do sacerdote Joiada. Durante os anos em que foi orientado, teve um brilhante reinado e fez o que era reto aos olhos do Senhor. A Bíblia diz que quando ele está na casa dos 23, então ele já realiza proezas com a orientação de Joiada. Mas nessa casa aí que o sacerdote Joiada vai morrer, e aí ele não vai mais receber orientação espiritual, mas dos governantes, dos políticos. Porém, como as suas convicções sobre Deus não eram suficientemente fortes, após a morte de Joiada, Joás deixou-se influenciar por maus conselhos que fizeram Judá retornar à idolatria. No segundo livro das Crônicas, capítulo 24, versículo 2, diz assim: E era o nome de sua mãe Zíbia de Berseba, a mãe de Joás, né? Fez Joás o que era reto perante o Senhor todos os dias do sacerdote Joiada. Quer dizer, durante os dias do sacerdote Joiada, ele foi bem orientado e deu certo. Veja que uma tutoria digna, ideal, orienta o destino de alguém, a vida de alguém, para que acerte. Essa história de família, ela começa por aqui. Quando Onri, o pai de Acabe, rei de Israel, faz uma aliança com Etbaal da Fenícia e casa a filha de Etbaal I, Jezabel, com Acabe. Eles vão gerar 3 filhos: Acasias, que se tornou rei de Israel por 2 anos, seu irmão, que reinou no lugar dele após a sua morte. Ele caiu
da sua casa de verão, acidentou-se e de lá não saiu. Elias profetizou que ele não sairia da cama, a não ser para a sepultura. Jorão que reina nos dias do profeta Eliseu, e Atalia, que é o terceiro filho do casal Acabe e Jezabel. Atalia se casou com Jorão de Judá, rei de Josafá, que era uma aliança política, e gerou Acasias. Acasias, que é o filho desse casal, Atalia e Jorão. Acasias. Jorão teve uma filha que não foi com Atalia, que é Jeozeba ou Jeozebate. Ela tem esses dois nomes, aparecem esses dois nomes para ela na Bíblia, né? Essa daqui é filha de Jorão também, irmã de Acasias, mas não é filha de Atalia. A Bíblia nunca associa ela a Atalia. Então, e como Jorão tinha mais de uma esposa, os reis de Judá e de Israel todos tinham muitas esposas. Inclusive, o próprio Joás, quando ele se casar, o sacerdote Joiada lhe dará de início 2 esposas. Acasias se casou com Zíbia e ambos geraram Joás, que é o sobrinho de Jeozeba, tá certo? Então aqui está o filho do casal. Porém, Jeú, comandante do exército de Israel, foi consagrado, ungido para ser rei de Israel. E ele tinha uma missão, uma profecia para aniquilar a casa de Acabe. Ele matou Jorão de Israel e matou Acasias de Judá. O rei Jorão adoeceu e Acasias foi visitá-lo. E Jeú veio justamente nesse momento. E aí ele veio para aniquilar a casa de Acabe. E como Acasias, rei de Judá, ele é um neto de Jezabel e Acabe, não deu outra. Ele matou também Acasias, que estava ligado à família. O menino órfão de pai foi socorrido pela tia Jeozeba, apoiada pelo seu esposo Joiada, o sacerdote. E a Zíbia certamente foi morta porque toda a casa real foi morta por Atalia. A vovó Atalia, quem vai assumir o governo, ela se apossa do poder, eliminando toda a família, ficando somente ela, pensando ela que tinha matado todos. Joás, que era um descendente de Davi, foi preservado por conta do temor de Deus que estava no coração do sacerdote e da sua esposa Jeozeba, a tia. Então, é uma longa história de família, um drama de família, mas que tem muito que nos ensinar por conta do coração que deixa de praticar a fidelidade e ao Senhor, por conta da ambição pelo poder, por conta do orgulho. É uma história que tem muito que nos ensinar. O capítulo 1 da lição nos diz assim: o livramento de Joás. As tramas reais, tanto em Israel quanto em Judá, existiam acirradas disputas pelo poder. Era muito comum isso aqui. A Bíblia mostra que quando o filho de Acabe assumiu no lugar do outro, de imediato ele eliminou seus irmãos. Era uma luta de poder muito grande. Era muito comum isso. Já nos dias de Gideão, a Bíblia mostra que Jerubaal, não é Jerubaal, lá é, deixa eu ver aqui, ele mandou assassinar os filhos de Gideão todos, né? Pela a busca pelo poder, Abimeleque, né? A ambição pelo poder. Então, era sempre assim, se havia alguém ameaçando, os filhos de Davi, eles tentaram matar os irmãos por conta do poder. Absalão matou, o outro irmão também,
para não comprometer. E Salomão, quando assumiu o poder, também não deixou de eliminar um de seus irmãos que ameaçava o seu poder. Então, era muito comum isso na monarquia antiga, a preservação do poder, eliminando o outro. A gente vê que a presunção humana, o medo de perder o poder, ele leva os homens a destruírem os outros. Né? Então, Abimeleque mata os seus irmãos, capítulo 9 de Juízes. Então, essa luta pelo poder que leva à destruição da própria família. As tramas reais, na própria realeza. A casa real de Judá havia se aparentado com a casa real de Israel, então o reino do norte com o reino do sul. Através de Atalia, neta de Acabe e Jezabel. Atalia se casou com Jorão, filho de Josafá, rei de Judá. Quando Jorão foi assassinado por Jeú, no segundo livro dos Reis, 9:24, Atalia usurpou o trono e começou a reinar em seu lugar. Então, ela não aceitou que o filho reinasse no seu lugar, que o filho quem assumiu o lugar do trono do pai, mas ela queria o poder. Ela tinha o espírito da mãe dela e era bastante influente também, igual a mãe dela, Jezabel. A mãe dela, Jezabel, influenciando o reino do norte e ela influenciando o reino do sul. Onde essa família chegou, ela trouxe prejuízo, né? Então era uma mulher usurpadora, e ela buscou empoderar-se logo, né? Era uma mulher insistente com a ideia do poder. A coragem do sacerdote Joiada. Atalia herdara a perversidade de Acabe e Jezabel. Ela herdou todas essas características. Para se assentar no trono, ela matou todos os membros da família real, incluindo seus próprios netos. O segundo livro das Crônicas, capítulo 22, a gente vê aqui, versículo 10 em diante, vendo Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real da casa de Judá. Era uma perversidade tamanha, né? Mas apenas Joás, filho de Acasias, escapou. E escapou por quê? Porque o sacerdote Joiada significa conhecido por Deus, né? E Jeozeba, que é juramento de Yahvé, né? Seba, lá no final Seba, que é Zeba, mas Seba, que quer dizer juramento, Berseba, né? O poço do juramento. Jeozeba, ou Jeozebate, ela foi temente ao Senhor. O capítulo 22, versículo 11 do segundo livro das Crônicas nos diz: mas Jeosabeate, aqui nessa tradução que eu estou usando agora, filha do rei, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e o pôs, e a sua ama, numa câmara interior. Assim, Jeosabeate, a filha do rei Jeorão, mulher do sacerdote Joiada e irmã de Acasias, o escondeu de Atalia e não foi morto. Joás esteve com eles 6 anos na casa de Deus e Atalia reinou no país. O que eles fizeram? Tiveram a coragem, como ele era sacerdote, ela pegou a tia, o menino, no momento que estava assassinando as crianças, e entregou a Joiada, e Joiada o conduziu para uma das câmaras interiores do templo. O templo, a parte do santuário mesmo, dos sacrifícios, é essa parte do prédio aqui, ó, que tem essa estrutura, que tem as 2 colunas, vai até lá atrás. Porém, dos 2 lados havia 2 prédios de 3 andares. Um de um lado, outro do outro, com suas câmaras ou quartos, que era a exclusividade dos sacerdotes.
Então, esse espaço aqui foi construído conforme a planta que Davi deu a Salomão, para manter, principalmente os sacerdotes que ficavam agindo no noturno no templo. E aqui os sacerdotes que eram médicos, que tinham que morar aqui para dar apoio, pois os sacerdotes eles serviam descalços, e isso eles contraíam muitas doenças, era muito comum, de acordo com registros históricos. Então tinha todo um apoio nesse espaço. Então ele foi conduzido para um local que ninguém jamais imaginava. Primeiro, nem todos tinham acesso à área do templo. A área do templo era totalmente privada e restrita à tribo de Levi. E essa foi uma justa causa pelo qual eles trabalharam, guardar o descendente de Davi. Estavam prestando serviço a Deus. E aí que foi um serviço muito nobre, levar a ama de leite para lá, para poder dar apoio para ele, uma mulher tomando conta dele, em um local que não era investigado, ninguém ia questionar, foi um local muito propício para esse acontecimento. Então o sacerdote Joiada pôs em risco a sua vida, da sua esposa, mas seguraram esse menino por 6 anos aí dentro, preparando ele, educando para que ele pudesse assumir o seu lugar no trono de Davi, no trono de Davi. Essa era a questão em pauta. Então, nesse período, Joiada preparou Joás para assumir o trono e lhe ensinou as leis mosaicas. Então, é um período muito nobre. Você pode ver aqui o pergaminho, as instruções que ele ia recebendo e a coragem, né? Então, a estratégia é bem sucedida. Quando Joás completou 7 anos, Joiada armou uma estratégia para empossar o legítimo rei. O que ele fez? Combinou com os capitães da guarda e, no dia planejado por eles, destituir Atalia do trono e proclamar o Joás como rei. É interessante que ele começou fazendo uma aliança. Ele foi trabalhando com os governadores, com o exército, com as tribos. Ele agiu com muita sabedoria. E ele teve o apoio daqueles que temiam a Deus. E diz o capítulo 23 do segundo livro das Crônicas: no 7º ano, Joiada se animou e entrou em aliança com os capitães de Sem. Aqui é o exército. Azarias, filho de Jeroão, Ismael, filho de Joanã, Azarias, filho de Obed, Mazéias, filho de Adaías, Elisafate, filho de Zicre. Esse registro desses nomes diz respeito a um acontecimento histórico muito importante. O que estava em pauta aqui era a história do reino, era a descendência de Davi, era o governo messiânico. Então, esse registro dos homens que fizeram parte desse momento histórico teve que ser nominal. Eles fizeram parte dessa história, desse momento de restauração do trono de Davi, que estava usurpado por uma mulher, Atalia, a perversa, descendente de Jezabel, filha de Jezabel. Então, estes percorreram Judá e congregaram os levitas de todas as cidades de Judá e os cabeças das famílias de Israel, ou seja, os anciãos ou anciões, e eles foram convocados, os líderes, e vieram para Jerusalém, a capital. Toda essa congregação fez aliança com o rei na casa de Deus. Então, ele levou os levitas até o templo para ver que o rei estava vivo, apresentou para eles: aqui está o nosso rei. E de imediato eles fizeram essa aliança. E o texto diz, versículo 3:
toda essa congregação fez aliança com o rei na casa de Deus, e Joiada lhe disse: Eis que reinará o filho do rei, como falou o Senhor. Veja que a preocupação não é política aqui, é uma preocupação religiosa da aliança, como falou o Senhor a respeito dos filhos de Davi. Esta é a obra que haveis de fazer. Uma terça parte de vós, sacerdotes e levitas, que entrais no sábado, servirá de guardas da porta. Então, ele começou agora a estabelecer uma estratégia, separando os levitas, aqueles que trabalhavam principalmente no sábado. Vocês vão policiar a porta. Porque os outros soldados não poderiam ir no local sagrado. Então, entregou esse serviço aos levitas. Outra terça parte, versículo 5, estará na casa do rei. E a outra terça parte, à porta do fundamento. E todo o povo estará nos pátios da casa do Senhor. Veja que há uma convocação para todos os lados, fechando todas as brechas. Porém, ninguém entre na casa do Senhor, senão os sacerdotes e os levitas que ministram. Estes entrarão porque são santos, mas todo o povo guardará os preceitos do Senhor. Vai ter que respeitar as restrições em relação ao templo. Então, é algo bem estratégico para proteger o menino rei. Versículo 7. Os levitas rodearão o rei, cada um de armas na mão. Os levitas. Eles estariam lá na hora da consagração, mas estariam prontos para defender o rei, o menino rei Joás. E qualquer que entrar na casa seja morto. Estareis com o rei quando entrar e quando sair. Fizeram, pois, os levitas e todo Judá, segundo tudo quanto lhes ordenara ao sacerdote Joiada. Tomou cada um seus homens, tanto os que entravam quanto os que saíam no sábado, porquanto o sacerdote Joiada não despediu os turnos, que era dividido os turnos, e aí tinha 24 turnos que Davi havia estabelecido naqueles dias, e ele não dividiu esses turnos. E não despediu, olha, hoje você fica sem trabalhar, não, fica todo mundo agora. É uma necessidade extrema, vai ter vigília por aqui, vai ter uma ação necessária, vamos precisar de todos. Então não despediu os turnos. O que era comum, porque eles ficavam se revezando os sacerdotes. O Evangelho de Lucas nos mostra que Zacarias foi sorteado e caiu a sorte para o turno da casa de Abias, e da casa de Abias foi sorteado o sacerdote Zacarias, o pai de João Batista, né, que vai receber o anúncio do nascimento de João Batista. Havia 24 turnos estabelecidos por Davi, mas agora Joiada não despede ninguém. Conta com todos, pois é um momento muito sério, é o destino da nação. O versículo 9 diz: o sacerdote Joiada entregou aos capitães de 100 as lanças, os paveses e os escudos que haviam sido do rei Davi e estavam na casa de Deus. Dispôs todo o povo, cada um de armas na mão, desde o lado direito da casa real até o seu lado esquerdo, e até ao altar e até ao templo para rodear o rei. É interessante que ele tinha um armamento reservado que foi dos tempos do rei Davi. Tinha sido do rei Davi e estavam lá no templo. E ele utilizou, pois ele não tinha como pegar dos soldados que estavam servindo a Atalia nesse momento. Eles iriam precisar desse armamento e ele tinha lá essa reserva. Era comum naquele tempo colocar as armas nos templos também, como a ideia de estar na proteção de Deus, o que conduz as batalhas do seu povo.
A gente lê no livro de Samuel, no último capítulo do primeiro livro, que quando Saul é morto, as armas de Saul e de Jonatas são levadas para o templo dos filisteus. As armas de Golias, quando Davi derrubou, foram levadas para o tabernáculo, e Davi depois pegou essa arma lá no tabernáculo, quando fugia da presença de Saul. E aqui a gente vê que no templo estão as armas desde os dias de Davi. E dispôs todo o povo, cada um de armas na mão, desde o lado direito da casa real até o seu lado esquerdo, e até ao altar, e até ao templo, para rodear o rei. Então trouxeram para fora o filho do rei, puseram-lhe a coroa, entregaram-lhe o livro do testemunho e o constituíram rei. Joiada e seus filhos o ungiram e gritaram: Viva o rei! Esse é um momento extraordinário na história de Israel. E aqui mostra todo o ritual de consagração do pequeno rei. Como ele foi ungido oficialmente naquele momento que proclama-se a consagração, a unção de Jeú, aliás, de Joás, de Joás. O barulho do povo no templo provoca a atenção da rainha, porque o templo, o templo não, o palácio real ficava próximo do templo. Ela ouviu o barulho. Ela ouviu o barulho. O versículo 12 diz: ouvindo Atalia o clamor do povo que corria e louvava o rei, veio para onde este se achava na casa do Senhor. E ela foi seguindo o barulho e chegou lá. Olhou e eis que o rei estava junto à coluna, à entrada, e os capitães e os que tocavam trombetas junto ao rei, e todo o povo da terra se alegrava, e se tocavam trombetas, também os cantores com instrumentos, músicos, dirigiu o canto de louvores. Então Atalia rasgou os seus vestidos e clamou: traição, traição! Ela foi dominada por um desespero, porque esse é o momento muito especial que está aqui nessa imagem. Você vê todo mundo aí tocando as trombetas, o povo gritando, quando a rainha Atalia chegará. E aí não dá outra. Eles pedem para removê-la, para não haver assassinato dessa mulher dentro do templo, e conduz ela na entrada dos cavalos, para onde entrava para o Palácio Real os cavalos, e naquela entrada dos cavalos um soldado crava a espada nela e ela morre. E aí começa o reinado de Joás, o neto de Atalia, né, a perversa. O garoto com 7 anos de idade, com a ajuda e orientação, mentoria de Joiada, os sacerdotes. O reinado de Joás é a reparação do templo, né? Esse reinado é de 40 anos, então um período longo, né? Um período longo que ele vai reinar. Em Jerusalém, ele tinha 7 anos, então ele vai morrer com 47, vai morrer jovem também, muito jovem. E ele decide, agora com a ajuda de Joiada. Joiada é um sacerdote inteligente e o que ele faz logo de imediato. Veja no capítulo 23, versículo 14. Joiada fez aliança entre si mesmo, o povo e o rei, para serem eles o povo do Senhor. Ou seja, nós vamos ser o povo do Senhor. Nós vamos servir ao Senhor. Nós vamos honrar ao Senhor com as nossas vidas. E Joás aprende isso, entende isso com a orientação de Joiada. E ele decide então restaurar o templo do Senhor.
E esse é um momento muito importante aqui na história do Templo de Jerusalém. O que estava acontecendo? A arrecadação para reparar o templo. O reinado de Joás foi muito próspero enquanto Joiada o aconselhava. Como a adoração a Baal havia sido muito incentivada pelos reis anteriores, e nenhuma manutenção fora feita no templo do Senhor. Por isso, ele estava em condições precárias. A Bíblia diz claramente no capítulo 24, versículo 7, diz: porque a perversa Atalia e seus filhos arruinaram a casa de Deus e usaram todas as coisas sagradas da casa do Senhor no serviço dos Baalins. Veja que o templo estava em péssimas condições porque Atalia e seus filhos arruinaram a casa de Deus. Mas agora, com essa mentoria espiritual, haverá uma restauração. A fidelidade dos tesoureiros. Logo, Joás incentivou o povo e os sacerdotes a arrecadarem oferta. Então, eles começaram a arrecadar oferta para a manutenção do templo. E o que eles fizeram para que esse projeto tivesse uma grande dimensão? Você está vendo aqui, olha, a arca onde eles vão colocar, aqui a restauração, tá vendo? E um detalhe muito importante nessa arrecadação foi a fidelidade com que os sacerdotes e tesoureiros reais administravam o dinheiro. O capítulo 12, versículo 15, diz assim: também não pediam contas aos homens de cujas mãos entregavam aquele dinheiro para o dar aos que faziam a obra, porque procediam com fidelidade. Então, a fidelidade dos tesoureiros, ele nem pedia, preste conta. Eles agiam com tanta fidelidade que ninguém questionava o serviço desses homens. Era algo digno de nota, porque não havia infiéis no meio. Numa época como hoje, esse exemplo dos funcionários de Joás é um importante modelo a ser seguido para desfrutarmos das bênçãos do Senhor. E o texto nos mostra que nesse processo de restauração da casa de Deus, o capítulo 24 do segundo livro das Crônicas, 4 em diante, diz: depois disso resolveu Joás restaurar a casa do Senhor. Reuniu os sacerdotes e os levitas e lhes disse: saí pelas cidades de Judá e levantai dinheiro de todo Israel, para reparardes a casa do vosso Deus, de ano em ano, e agora era manutenção anual. E vós apressai-vos nisto, porém os levitas não se apressaram. Mandou o rei chamar Joiada, o chefe, e lhe perguntou: por que não requereste dos levitas que trouxessem de Judá e de Jerusalém o imposto que Moisés, servo do Senhor, pôs sobre a congregação de Israel para a tenda do testemunho? Porque a perversa Atalia e seus filhos arruinaram a casa de Deus e usaram todas as coisas todas as coisas sagradas da casa do Senhor no serviço dos Baalins. Deu o rei ordens e fizeram um cofre e o puseram do lado de fora, à porta da casa do Senhor. Publicou-se em Judá e em Jerusalém que trouxesse ao Senhor o imposto que Moisés, servo de Deus, havia posto sobre Israel no deserto, que era o imposto do templo. Então todos os príncipes e todo o povo se alegraram e trouxeram o imposto e o lançaram no cofre até acabar a obra.
O imposto é uma coisa antiga que sempre funcionou em todas as nações. O, o que não é ideal no imposto é a sobrecarga, é o peso do imposto, o imposto injusto. Quando o cofre era levado por intermédio dos levitas a uma comissão real, vendo-se que havia muito dinheiro, vinha o escrivão do rei e o comissionário do sumo sacerdote, esvaziavam-no, tomavam-no e o levavam de novo ao seu lugar. Assim faziam dia após dia e ajuntaram dinheiro em abundância. E, e fica claro que havia uma fidelidade, eles pegavam, removiam, tiravam o dinheiro, trazia de volta. Então, fidelidade é um tributo que enobrece, não importa a quantia que está sendo administrada. Deus jamais se agradará de qualquer subtração de valores financeiros ou vantagens pessoais. A palavra de Deus incentiva a prática da fidelidade. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Atas ao teu pescoço. Escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. A fidelidade enobrece a alma e traz respeito a quem o pratica. Ou a pratica, né? A conspiração contra Joás. O declínio do reinado. A história de Joás nos revela que ele tinha firmeza em suas convicções e se deixava que ele não tinha firmeza em suas convicções e se deixava levar facilmente por qualquer sugestão. O capítulo 24, versículo 17 do segundo livro das Crônicas nos diz assim: Depois da morte de Joiada vieram os príncipes de Judá e se prostraram perante o rei, e o rei os ouviu. Aqui começa o afastamento de Joás. Quando o sacerdote Joiada morreu, com 130 anos, caso raro para aquele tempo, já que essa idade avançada, que estamos falando do período da monarquia recente, né? Então, quando o sacerdote Joiada morreu, o rei não conseguiu manter-se inteiramente fiel ao Senhor. Passou a adorar ídolos e a confiar em suas próprias forças, ou seja, no seu exército, na sua riqueza. As más decisões de Joás e sua desobediência resultaram na falta de prosperidade do reino, na perda de sua confiança em Deus e mais tarde na conspiração de assassinato contra ele. O texto sagrado diz assim, capítulo 24 do segundo livro das Crônicas, 18. Deixaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, e serviram aos postes ídolos, e por esta culpa veio grande ira sobre Judá e Jerusalém. Porém o Senhor lhes enviou profetas para os reconduzir a si. Estes profetas testemunharam contra eles, mas eles não deram ouvidos. Foi tão sério isso aqui que Deus vai levantar agora o filho do sacerdote Joiada, com que é sacerdote e profeta. O Espírito de Deus se apoderou de Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé diante do povo e lhes disse: Assim diz Deus, por que transgredis os mandamentos do Senhor, de modo que não prosperais? Porque deixaste o Senhor, também ele vos deixará. Conspiraram contra ele e o apedrejaram, por mandato do rei, no pátio da casa do Senhor. Assim, o rei Joás não se lembrou da beneficência de Joiada, pai de Zacarias,
lhe fizera, porém matou-lhe o filho. Este, ao expirar, disse: O Senhor o verá e o retribuirá. Ele foi muito injusto ao assassinar o filho de Joiada, que profetizava da parte de Deus, como sacerdote e profeta. A família que lhe salvou, que lhe abençoou, que lhe guardou e lhe preservou a vida, terminou ele assassinando o filho desse sacerdote e dessa tia dele, que foi tão generosa com ele, que ele só se tornou rei por conta deles, que o Senhor os usara como instrumento para salvar a vida. Infelizmente foi assim que ele retribuiu. E se tornou tão perverso esse pecado que ele é citado por Jesus 2 vezes, no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas. Mateus 23 e 35, Jesus cita esse fato. É um ato tão injusto que ele é citado nas Escrituras pelo próprio Jesus. Jesus diz assim, Mateus 23 e 35, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que é o outro nome de Joiada, a quem matastes entre o santuário e o altar. Então, esse fato, ele é citado aqui por Jesus. E a outra é Lucas 11:51. De tão perverso que foi. A idolatria de Joás teve início após a morte do sacerdote Joiada. O rei, em vez de seguir tudo que o sacerdote lhe ensinara, passou a tomar conselhos com os príncipes de Judá. Abandonou o Senhor e se voltou aos ídolos. Sua capacidade de discernir estava tão prejudicada que, ao ser repreendido por Zacarias, filho de Joiada, o matou. O juízo de Deus veio até Joás através do exército sírio que pelejou contra ele. Após a batalha, ferido, os próprios servos de Joás conspiraram contra ele e o mataram em sua cama. Ele terminou entregando tudo, toda a riqueza, todos os bens aos sírios para Jerusalém não ser destruída. Pensando ele que estava livre, seus servos conspiraram contra ele. E o seu filho é quem vai reinar no seu lugar. E o texto sagrado diz assim, uma coisa interessante aqui. Joás, por ter se afastado e ter cometido esse pecado perverso, ele perdeu uma das honras da história dos reis de Judá. É o fato dele não ter sido sepultado na sepultura de Davi. Veja só. Quando os sírios se retiraram dele, deixando-o gravemente enfermo, capítulo 24, versículo 25, do segundo livro das Crônicas, 24 e 25. Conspiraram contra ele os seus servos por causa do sangue dos filhos do sacerdote Joiada. Não é por causa do sangue, é do sangue dos filhos do sacerdote Joiada. Nós temos o registro da morte de Zacarias, mas tem mais. Outros filhos de Joiada. E o feriram no seu leito e morreu. Sepultaram-no na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Do sepulcro real ele não foi. Foram estes os que conspiraram contra ele. Zabade, filho de Simeate, a Amonita, e Jeozabade, filho de Sinrite, a Moabita. Quanto a seus filhos e as numerosas sentenças proferidas contra eles e a restauração da casa de Deus, eis que estão escritos no livro da história dos reis. E em seu lugar reinou Amazias, seu filho. Mas aqui fica claro para nós que ele não foi sepultado no lugar dos reis.
no cemitério real. Já o sacerdote Joiada foi sepultado no túmulo de honra dos reis de Israel. A Bíblia registra isso. Deixa-me ver esse texto onde estaria que Joiada teria sido sepultado no túmulo real. Queria mostrar isso para vocês, eu falei agora, mas está nas escrituras aqui. O texto sagrado no capítulo, deixa eu ver se está aqui no livro dos reis. Morte de Joiada. Isso. Não, aqui está falando do sepultamento dele mais uma vez. Mas diz que Joiada foi sepultado no túmulo dos reis. E ele, sendo rei, não foi. A Bíblia Sagrada faz esse registro. Interessante. Essa honra é dada ao sacerdote, não é dada ao rei por conta da sua perversidade. E é assim que Deus faz com os ímpios. O registro da sua história. Então, a nossa conclusão dessa história de família, eu acho que você vai procurar e vai ler aí e vai encontrar. Capítulo 24, versículo 15 e 16, diz assim: Envelheceu Joiada e morreu farto de dias. Era da idade de 130 anos quando morreu. Sepultaram-no na cidade de Davi com os reis, porque tinha feito em Israel porque tinha feito bem em Israel e para com Deus e a sua casa. Ele foi sepultado com os reis. Já a respeito do rei Joás, diz que ele foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos sepulcros dos reis, não em sepulcro real. Então Joás foi levado ao trono por uma ação divina organizada pelo sacerdote Joiada. No início de seu reinado, ele reparou o templo e mandou construir vários artefatos para o ofício sagrado. Porém, após a morte do sacerdote Joiada, começou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Passou a adorar ídolos e perdeu completamente a noção de justiça ao mandar assassinar o profeta Zacarias. Seu reino entrou em decadência e ele acabou assassinado por 2 de seus servos. A Bíblia diz que quem cavar uma cova, nela cairá. Quem derrubar um muro, uma cobra o morderá. Tudo que o homem semear na carne ele ceifará. É a lei da retribuição, é a lei da recompensa, é a lei da semeadura. E Joás foi recompensado pelo mal que ele escolheu praticar. Que Deus tenha misericórdia de nós, que possamos aprender que seguir os bons conselhos podemos nos dar bem na vida. E bons conselhos são aqueles que nos ensinam a seguir e servir a Deus e ser fiel aos seus mandamentos. Os maus conselhos levam sempre para a idolatria, o caminho do erro e do engano. Foi o que aconteceu com Joás. E o caminho do erro, sem temor a Deus, sem serviço ao verdadeiro Deus, leva essa vida de violência e de estupidez. Foi o que aconteceu com Joás. E a sua recompensa foi ser vítima daquilo que ele mesmo construiu, um mundo de perversidade. Que Deus abençoe você, a sua família e até a próxima aula, se Deus quiser.